E durante essa semana, Vanessa, nós estamos então trazendo um pouco das mensagens que o Papa Francisco nos passou durante a sua vida, né? E desde cedo o Papa Francisco, ele destacou o papel protagonista dos jovens na igreja. Não por acaso, a sua primeira viagem apostólica internacional foi para a Jornada Mundial da Juventude aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, em 2013. Um sinal claro de sua atenção especial para a juventude. Além disso, o Papa destacou ainda aos jovens, dedicou ainda aos jovens, um sínodo dos bispos, olha que bacana, para refletir, escutando as suas vozes e discernindo os caminhos para uma igreja mais jovem e viva. E é sobre esse legado que nós vamos agora conversar com o diácono Giovanni, ele que coordena a juventude redentorista de nossa província. E nós vamos falar um pouco sobre essa proximidade que teve o Papa Francisco com os jovens. Bom dia, diácono. Muito bom dia, Padre Jadeilson, Vanessa, você que faz parte da família de amor e nos acompanha. Muito bom dia a todos. Que bom, diácono, ter a oportunidade de estar aqui conversando com você sobre o Papa Francisco. Durante toda essa semana, nesses 9 dias de luto, nós estamos aqui trazendo algumas frases do Papa Francisco e, de maneira especial, hoje, falando sobre a juventude. Você, como um jovem missionário e que trabalha com a juventude, como você vê o legado que o Papa Francisco deixa de maneira especial para a juventude católica? Nossa, nós podemos perceber, essa proximidade, como o senhor iniciou apontando, desde o início do pontificado do Papa Francisco, já tem esse aceno, esse olhar voltado para a dimensão da juventude, sendo a JMJ aqui no Brasil em 2003 o primeiro evento no qual ele teve esse contato direto com a juventude. E eu recordo que naquele evento, no final da jornada, ele fez questão de fazer um encontro pessoal para se encontrar com aqueles voluntários, aqueles jovens voluntários que trabalharam na JMJ. Então é esse convite que ele sempre fez para se encontrar, para escutá-los e, sobretudo, partilhar através do testemunho quem é a pessoa de Jesus. E nós podemos ver que durante todo esse legado, esse pontificado do Papa Francisco, sempre teve esse interesse de se aproximar dos jovens, partilhar com ele da vida e anunciar através do testemunho quem era a pessoa de Jesus. E eu acredito que isso fez com que a gente pudesse perceber que o Evangelho não está distante da nossa vida e que a partir da intimidade, a partir do contato com a palavra de Deus, nós podemos tornar aquelas letras a nossa vida como um Evangelho vivo. E o Papa Francisco foi essa figura tão tal que os jovens tiveram essa identificação direta com a figura dele, porque a partir dele nós podemos perceber que é possível tornar aquilo que Jesus pregou e anunciou presente na nossa vida. Então é muito bonito perceber a riqueza, tanto a partir das suas viagens, a partir do seu itinerário, da sua preocupação com a juventude, do convite a renovar a sua esperança, a transformar a sociedade desde a sua juventude, e também a preocupação de tornar presente, a partir dos documentos, tendo o Christus Vivit, que é esse documento direcionado especificamente, tendo como conteúdo sobre a juventude, esse olhar e essa preocupação da Igreja em escutá-los, acompanhá-los e proporcionar um encontro com Jesus. É interessante, diácono, que o Papa Francisco ele foi muito sensível, não somente aos jovens, mas às crianças, os estrangeiros, os migrantes. Todos receberam um olhar muito atencioso do Papa Francisco. Quais são os frutos mais visíveis que você percebe dessa atenção do Papa Francisco para com a juventude? Nós vimos que desde os primeiros momentos do seu pontificado, com a Jornada Mundial da Juventude, mas em diversos outros momentos, o olhar do Papa Francisco para os jovens esteve sempre voltado. Quais são os frutos desse olhar hoje na vida dos jovens? Olha, acredito que o convite a olhar a vida com um olhar de esperança
e de alegria. Nós vemos a constante situação da nossa realidade em que nos força a viver o Evangelho de uma forma na qual às vezes se torna muito difícil. E às vezes nós vamos por vias diferentes das quais, né, o Evangelho nos pede. E a alegria e, vamos dizer, a esperança talvez seja esse aceno. Mas eu acredito que, além disso, antes se tinha a ideia de que a juventude era o futuro da igreja, como se algo que fosse assumido por eles somente quando eles tivessem uma vida adulta. E acredito que o Papa Francisco chamou a atenção para dizer que os jovens, segundo as palavras dele, são o agora de Deus. Ou seja, a partir dos jovens tem presente duas dimensões importantes, que é o presente e o futuro. O presente porque Deus os chama agora, a partir da sua juventude, a evangelizar, a dar testemunho da pessoa de Jesus, e o futuro porque são eles, né? Uma vez que tiveram esse encontro pessoal com Jesus Cristo no hoje da sua juventude, consequentemente serão eles a transmitirem, a evangelizarem a outros jovens e a outras pessoas na sua vida adulta. Diácono, e você falando isso, me veio aqui uma frase do Papa Francisco em um dos suas falas dirigidas aos jovens, quando ele diz assim: queridos jovens, precisamos de vocês, precisamos de sua criatividade, de seus sonhos, de sua coragem, de sua simpatia, de seus sorrisos, da sua alegria contagiante e também daquela pitada de loucura que vocês sabem trazer para cada situação e que ajuda a sair do topor da rotina e dos esquemas repetidos que às vezes classificamos a vida. Então, é essa sensibilidade de olhar para o jovem como ele é, né? Cheio de alegria, de energia, e que essa alegria, né, essa criatividade, essa força da juventude, o Papa então nos convida como jovens a colocar a serviço da igreja, a colocar a serviço do reino. E você, como responsável pelo nosso trabalho com a juventude, lida muito com isso no seu dia a dia, né? Como trazer o jovem com a sua criatividade, com o seu jeito de ser, para a dinâmica da vida comunitária, para a dinâmica da vida da igreja. Isso talvez seja uma das coisas mais bonitas que eu poderia apontar e fico muito feliz com essa oportunidade. Porque quem conduz a igreja é o Espírito Santo. Nós agimos e evangelizamos hoje graças à ação do Espírito Santo. E é próprio daquilo que nós podemos atribuir ao Espírito Santo a força, a criatividade, o dinamismo, a alegria, a vida nova, o vigor. E de igual modo, sem a pretensão de sacralizar a juventude, nós também identificamos dessas mesmas atribuições, dessas mesmas qualidades. A juventude é alegre, é dinâmica, é criativa. Consequentemente, nós poderíamos dizer que a juventude é o rosto visível do Espírito Santo. E é muito bonito porque nós devemos contar com essa força, com essa alegria e com essa criatividade para evangelizar, tanto no nível das juventudes ou das juventudes, mas também na igreja como um todo. É uma potência que eles carregam e eles querem empregar isso. E nós não podemos prescindir de que a juventude não pode evangelizar e muito menos ser evangelizada como uma pessoa adulta ou uma pessoa que já está numa vida mais amadurecida em termos de idade, não é? Então, há algo que a sua idade, que o seu período etário revela que deve ser a via pedagógica através da qual ele deve ser evangelizado. Diácono, eu lembro também de um outro momento do Papa Francisco, que ao mesmo tempo que ele atraía os jovens, ele também colocou o dedo na ferida, né? Eu lembro de um momento que ele diz assim, falando sobre a questão do mundo digital, do mundo virtual, ele diz assim, chama a atenção dos jovens quando disse assim, cuidado, né? Porque a vida ela é real, ela não é virtual. Chamando a atenção dos jovens para não virtualizar a vida, porque nós precisamos pisar neste chão concreto que traz marcas positivas, mas também marcas negativas. E diante disso, né, eu pergunto a você, quais são os principais desafios hoje para manter esses jovens engajados na vida da igreja concreta e não virtual?
Olha, esse talvez seja um dos principais desafios. O primeiro deles é tornar a pessoa de Jesus presente na vida do jovem, proporcionar que ele tenha um encontro pessoal com Jesus Cristo. Porque uma coisa, vamos dizer, é a dimensão do discurso, outra coisa é aquilo que eu faço de experiência com Jesus. Porque, logicamente, isso transforma a minha vida e, consequentemente, eu possa dar testemunho depois. E o mundo virtual às vezes, cria barreiras para que a gente possa proporcionar esse encontro. Porque a nossa fé, ela é relacional, ela exige presença, ela exige contato, e nós não podemos prescindir disso. Sem a pretensão também de demonizar, não é, a dimensão virtual que está presente constantemente na nossa realidade e nós não podemos excluir. Ela é um meio inegável através do qual nós podemos nos aproximar, evangelizar, proporcionar encontros, mas nós não podemos prescindir e excluir a dimensão presencial da nossa fé, porque o encontro ele personaliza, ele transforma, ele toca a nossa vida. E nós somos pessoas sensíveis e nós somos tocados por essa dimensão. Então, enquanto cristãos, nós levamos essa marca na nossa vida, através do contato, da interação, da nossa fé que é essencialmente comunitária. Então, mesmo que a vida virtual esteja presente na nossa vida, nós somos impelidos ao encontro, assim como Jesus nos encontrou no caminho da nossa vida. Então, Diácono, eu quero agradecer, né, pela sua participação aqui no nosso programa, trazendo um pouco dessa voz jovem, né, que está aí a serviço da igreja, a serviço da congregação e trazendo, claro, a memória e o papel que o Papa Francisco exerceu como pastor da igreja nesse tempo, motivando, né, cada um de nós, jovens, a sermos protagonistas desta evangelização nos dias atuais. Então, nossa gratidão e espero tê-lo aqui, presencialmente, viu? Muito obrigado, Padre Jazeilson, e em breve estarei aí presente com vocês. Muito bem, né? O Diácono Giovanni vai ser o meu substituto, né, Vanessa? Padre, vai ser. Inclusive, o padre já está com os compromissos aí marcados, viu, Diácono? Não vou esperar o senhor aqui, viu? O Diácono Giovanni passou uma semana aqui com a Vanessa. E a família de Amor gostou. Então, quando o padre não puder, o Giovanni vai assumir aqui, né, Vanessa? Vai me acompanhar aqui, vai ser uma ótima companhia. Giovanni, muito obrigado. É uma alegria muito grande, né? Muito obrigado, Padre Jadeilson. Um abraço a todos, Deus abençoe. Tchau, Diácono. Muito obrigado pela sua participação.